Agora são 7h18. Os casos suspeitos de coronavírus saltam de 20 para 132 aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. A gente vai falar sobre o coronavírus neste momento com Túlio Batista Franco, ele que é professor doutor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. E a gente fala com o Túlio diretamente da Itália. Olá, Túlio, bom dia. Bom dia. Bom, Túlio, nós temos aqui diversas entidades ligadas à saúde no Brasil que saíram em defesa da democracia e por conta, né, de recente ação, né, do presidente Jair Bolsonaro de ter divulgado, né, publicado no WhatsApp, disparado no WhatsApp, 2 vídeos falando sobre um ato contra o Congresso Nacional. Inclusive, Túlio, temos diversas entidades e eu queria que você falasse inicialmente sobre essa questão, né? Enfim, as entidades de saúde não estão omissas nesse momento, estão se posicionando contra o presidente da República e, ao mesmo tempo, temos o coronavírus aqui aumentando o número de casos no Brasil. Eu queria que você fizesse análise em relação a este momento político que o Brasil passa, tendo essa preocupação com uma possível epidemia aqui do coronavírus no Brasil. Túlio. Sim, inicialmente é importante nós lembrarmos que o atual sistema de saúde público no Brasil, o Sistema Único de Saúde, que garantiu acesso aos serviços de saúde a toda a população, ele nasce juntamente com a democracia brasileira nos anos 80. Então, saúde pública forte, de acesso universal a toda a população, está vinculado à democracia. Portanto, defender a democracia, instituições fortes, funcionando, protagonismo da população, compartilhamento de decisões, tudo isso significa nós, ao mesmo tempo, fortalecermos o sistema público de saúde, que nós precisamos muito, sobretudo quando nós temos uma epidemia como a que nós estamos vivendo agora do coronavírus, nós podemos identificar o quanto o sistema público de saúde ele é importante para toda a população. Então, não é um sistema só para pobre, é para toda a população. Os sistemas de defesa ao coronavírus, os sistemas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, as pesquisas que estão sendo feitas para o desenvolvimento de vacina, medicação, né? Tudo isso é o sistema público que está desenvolvendo. Inclusive, é só verificar quem que está, de fato, opinando e organizando todo o sistema de defesa da população, né? Porque o problema central do coronavírus, que é um vírus novo, então nós não temos, a espécie humana não tem defesas imunológicas para esse vírus, naturais, e nós não temos vacina ainda desenvolvida. As cepas do vírus, né, ou seja, o vírus está sendo isolado agora, foi isolado na China, foi isolado na Itália. Nesse momento, inclusive, estou na Itália vivendo a crise aqui, coincidentemente, vinha a trabalho e a crise me pegou aqui trabalhando. Mas o vírus foi isolado agora, o que abre a possibilidade de desenvolver vacinas que vão aparecer daqui a um ano e meio. Então, o grande problema é a falta de defesa que a espécie humana tem esse novo vírus. Mas não tem motivo para pânico. Isso é importante frisar, tá? Perfeito. Agora, Túlio, aproveitando que você está aí na Itália, como você disse, né? Você estava trabalhando aí, estava a trabalho e ficou no meio aí dessa crise. Como é que está a situação aí na Itália? E também muitos brasileiros aí na Itália pensam em voltar aqui para o Brasil, existe essa hipótese. Dá um panorama da Itália que você está sentindo, Túlio, nesse momento. Olha, na semana passada, quando houve a notícia que o vírus havia chegado na Itália e que havia tido uma infestação muito rápida em várias cidades do norte da Itália, e o governo tomou medidas rápidas também, porque 11 cidades foram isoladas e
toda a população colocada em quarentena de 14 dias, que são 10 cidades da Lombardia e uma cidade de Vêneto. Isso causou, vamos dizer assim, um grande estresse na população, né? A população ficou muito assustada. Brasileiros na Itália começaram a antecipar voos, sair do país. E então, além da medida de bloqueio dessas cidades, o governo tomou outras medidas, que foi, eu estou na região de Emília-Romagna, que é vizinha à Lombardia, então aqui o governo ele tomou iniciativas de suspendeu as aulas, atividades escolares por 2 semanas, essa segunda semana, ao controle rigoroso na entrada do aeroporto, com aferimento de temperatura de todas as pessoas que entram. O serviço público suspendeu parcialmente as suas atividades, mas as atividades de viagem, deslocamento e reuniões foram todas suspensas. Fechou museus, lugares públicos de visitação. Então a gente observa na cidade o tráfego muito menor e hotéis vazios, impressionante, né? Os hotéis esvaziados. Então isso são alguns sinais, porque a população se assustou rapidamente. Mas os epidemiologistas, as pessoas que estão estudando a epidemia, como a gente tem também se dedicado a isso, estão vindo a público se manifestar, dizendo que não é necessário haver um pânico. Apesar de ser um vírus novo, que nunca ocorreu, que, portanto, nós não temos defesa nem vacina, mas para 80% dos casos, os sintomas são de uma gripe. Então, 80% dos casos, a doença ocorre na forma leve, que é muito parecida a uma gripe. Os outros 20% precisam de um cuidado maior, parte desses, possivelmente, internação. O nível de mortalidade está em torno de 2% da população contaminada, que se identificou contaminada porque parte da população que tem a doença e que aparece na forma leve, a própria população confunde com uma gripe, facilmente confundido com uma gripe, e ela não notifica o serviço de saúde. Então, dos casos notificados, a mortalidade tem sido 2% em pessoas acima de 80 anos, principalmente, e em pessoas que têm alguma doença crônica. Então, as primeiras mortes que ocorreram aqui foram pessoas acima de 80 anos, pessoas com câncer. Então, pessoas que já têm idosos, pessoas que têm já uma fragilidade ou uma imunidade mais baixa, que a doença ocorre na forma mais grave. E tu? Então, sim, desculpe. não Então, precisa ter plano desses índices, tá? perfeito. Túlio, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deu uma entrevista coletiva, inclusive nesta quinta-feira, disse que o coronavírus é administrável aqui no Brasil. Em relação às medidas, né, que estão sendo tomadas aqui, não sei se você está acompanhando, qual que é a tua preocupação em relação ao Brasil? Eu estou acompanhando, né? Houve de ontem para hoje uma notificação de casos grandes, chegando a mais de 300. Isso é esperado. No caso de epidemia como essa, ela tem, no seu momento inicial, uma expansão considerada grande. As medidas que estão sendo tomadas, que é ao controle dos voos que chegam à Itália, eu já pude verificar, né? No sentido de tomar endereço e todas as pessoas que chegam, caso seja identificado algum caso de coronavírus, as pessoas todas do avião elas têm que ser notificadas e sugerir que elas fiquem em quarentena no seu domicílio de forma voluntária. Então, acho que isso é um método adequado, né? Acho mais adequado que fique no domicílio do que internação, coisa do tipo. Então, as medidas até agora, para esse grau em que a epidemia se encontra, elas são adequadas. Como eu disse, eu acho que não precisa ter pânico, não precisa ter bloqueios grandes de cidade e tal. É preciso tratar, identificar cada caso, isolar cada caso e controlar as pessoas que tiveram algum contato com aquele caso. Então, nesse momento, elas são suficientes, eu diria. É preciso acompanhar a evolução da epidemia. E, sobretudo,
nós estávamos tendo casos importados, né? Casos que estavam chegando da Itália, de outros lugares, mas quando começa a haver contaminação no próprio país, o que indica que o vírus já é circulante no próprio território do país, então aí as medidas precisam ganhar um reforço grande, né? Certo. E Mas, por enquanto, elas são suficientes. E quais seriam essas medidas, esse reforço? Olha, as medidas são principalmente de controle dos casos e tratamento daqueles casos graves, né? Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ser identificada, isolada e controlada, ela e aquelas com quem ela teve contato. Segundo lugar, que vale para toda a população, ao se verificar algum sinal que pode indicar o coronavírus, né? Tosse, corize, olho vermelho, a forma mais grave vai apresentar também dificuldade respiratória, procurar imediatamente o serviço de saúde, para que o serviço de saúde tome as providências. Nessa condição, andar com a máscara. Então, olha, a máscara não precisa ser usada indiscriminadamente por todas as pessoas, mas pessoas que tenham corize, olho vermelho, tosse, é importante que ande com a máscara. Ou quem não tem esse sinal, mas tem alguém em casa com esses sinais, esses sintomas, também é importante usar máscara para se defender. Então, a máscara ela é recomendada para as pessoas que estão ou com sinais do coronavírus ou em contato, convivendo com pessoas que têm os sinais de coronavírus. Não precisa fazer uso da máscara indiscriminadamente. Então, essas são as principais medidas. E a higiene das mãos, porque o coronavírus, o contato se dá por gotículas da tosse, da coriza, que são transmitidos, mas se dá também por contato, corrimão, pia, lugares que você toca, a pessoa com coronavírus, ela vai deixar o vírus ali, fica ali. Então, ela se dá também por contato. Então, higiene de permanentemente lavar as mãos, chegou da rua, lavar a mão, usar álcool gel, né, em pequena quantidade para estar higienizando as mãos, também é outra medida importante. Então, essas medidas é importante difundir o máximo a população e seus cuidados, certo? Perfeito. Túlio, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você aí na Itália. Um forte abraço, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada, igualmente. Falamos aqui com Túlio Batista Franco, ele é professor doutor do Instituto de Saúde Coletiva na Universidade Federal Fluminense.